Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção de simulado. Nessa semana, nós temos aí questões que foram elaboradas pela banca VUNESP. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, se você é novo no canal, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui no canal toda semana fazendo a correção de questões formuladas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, ó, já se inscreva no canal, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você não se inscreve. E aí você vai perder muita coisa boa que é disponibilizada aqui no canal, tá? Então já se inscreva agora mesmo. Vou deixar aqui abaixo o link para o nosso grupo de estudos. Nesse grupo, nós disponibilizamos o simulado com antecedência. Então, você recebe o material estando ali conosco no grupo, resolve as questões e depois você vem assistir a correção de cada uma delas. Então, não perca tempo, já entre para o nosso grupo de estudos. Vou deixar também o link do nosso Desbancando a Banca. É um curso completo de língua portuguesa, tá? Patrícia, eu tenho muita dificuldade em aprender português. Português sempre foi a pedra no meu sapato, não será mais, tá? Esse curso é para você, ok? Patrícia, eu já domino português. Eu já sei bastante, mas o meu objetivo é só rever alguns pontos ali, né? Algumas regras. Então, esse curso também é para você, tá bom? É do básico ao avançado, ok? Então, os dois links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Agora vamos para a correção. Bora, 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 porque quem quer passar não enrola. Vamos para a primeira questão e ela vai trabalhar com a ideia transmitida pelo C. Olha o que a banca propôs. Na frase, e se bobear, chega a 1000 facinho. A palavra ser tem o mesmo emprego que a destacada em. Então você tem de perceber qual é a ideia que está sendo transmitida pelo ser ali. E se bobear, chega a 1000 facinho. Então, nos diz, ele nos transmite ali uma ideia de condição, ok? Nos transmite essa ideia de condição. E se bobear, caso bobeie, chega a 1000 facinho. Então, você vai ler as alternativas e já vai com esse olhar de águia, focado, buscando a alternativa na qual você transmite essa ideia de condição. Então, na letra A, nós temos: os moradores no combate, resolveram ajudar no combate à dengue e se puseram a procurar. Se puseram a procurar. Dá ideia, gente, aqui tem, dá ideia de condição? Não, não nos dá ideia de condição. Então, não é a nossa alternativa correta, ok? Vamos para B. O combate à dengue dependerá de todos. Se houver empenho para exterminar o mosquito, então o combate à dengue dependerá de todos. Se houver empenho para exterminar o mosquito, que facilmente prolifera nos locais onde há água parada. Então, se houver empenho, caso haja empenho, dá a ideia de condição. Então, aqui nós temos o C transmitindo a mesma ideia do enunciado da questão, ok? Então, a nossa alternativa é aí a alternativa B. Agora, letra C. O agente de saúde visitou as casas e queria saber se as famílias estavam tomando todas as precauções. Se as famílias estavam tomando todas as precauções. Dá ideia de condição? Não dá. Então, fora. Descartada a letra C. Letra D. Muitos focos da dengue foram eliminados em vários bairros da cidade
encontrando-se os mosquitos em locais onde pensavam que eles não estariam. Encontrando-se os mosquitos em locais. Dá ideia de condição? Não. Fora a letra D também. Letra E. A população prometeu acabar com a dengue no bairro e, depois de muita ação contra os focos da doença, alcançaram seu objetivo e se abraçaram felizes. Se abraçaram felizes. Dá ideia de condição? Não. Então, de fato, a nossa alternativa correta é a alternativa B, ok? Então você não pode perder tempo nesse tipo de questão. Você vai ter um olhar objetivo, você não vai ficar ali perdendo tempo, é, criando vínculo com a alternativa, não. Você vai ler a alternativa com foco, com objetivo, sabendo o que você está procurando, ok? Agora, nossa questão de número 2 é uma questão que vai trabalhar com a crase, né? Com a crase. Nós temos aqui um texto bem longo, olha só que texto longo. Isso é recorrente, né, na banca VUNESP. Ela coloca esses textos longos, extensos, e coloca as lacunas para que você preencha ali usando crase ou não. Então, vamos lá. Você não vai ler esse texto todo. Você não vai perder tempo lendo esse texto todo. Você consegue fazer a questão sem ler o texto, ok? O que você sabe de crase? Olha só, o que você tem de saber? Que a crase, ela é a junção da preposição a mais o artigo a. Então, para que você tenha crase, você precisa de ter uma preposição. Essa preposição vai estar sendo pedida por um verbo, por um nome. Então, vai ter uma palavra ali no contexto que vai te pedir uma preposição. Então, tem de ter essa preposição, mais o artigo a, que vai estar acompanhando um substantivo. Um substantivo, né, feminino. Se é o a, vai estar acompanhando o substantivo feminino. Se você tiver a preposição mais o a artigo, obrigatoriamente você tem de crasear. Essa é a regra geral de crase, ok? Por exemplo, referia-se, re, referia-se, referia-se à mulher. Referia-se à mulher. Nós temos o a aqui. Tem crase ou não tem crase? O que você precisa observar? A palavra mulher é um substantivo feminino? O primeiro olhar que você tem de ter é esse: procurar um substantivo feminino. Mulher é um substantivo feminino? É. Você pode dizer a mulher. Sempre que você puder colocar o artigo a ou o artigo o antes da palavra, aquela palavra é um substantivo, tá bom? Então, mulher é um substantivo. Ok, o primeiro critério para ter crase foi atendido aqui. Eu tenho o artigo a. Agora eu tenho de observar se tem ali no contexto uma palavra que me peça preposição. Eu tenho aqui, ó, o verbo referia-se. Quem se refere a. Quem se refere a. Então, eu tenho o a preposição, que foi pedido pelo verbo, e eu tenho o a artigo acompanhando o substantivo feminino mulher. Então, necessariamente, eu tenho de crasear. Ok? Essa é a regra geral de crase. Você pode usar o macete, que é trocar o substantivo feminino pelo substantivo masculino. Se ao trocar o feminino pelo masculino, você usar o ao, vai ter preposição antes do substantivo feminino. Como assim? Olha só. Referia-se à mulher. Eu vou trocar o substantivo feminino pelo masculino. Eu vou dizer referia-se
Vou usar o substantivo homem. Referia-se, aí eu digo, referia-se ao homem, ok? Referia-se ao homem. Troquei o feminino pelo masculino e o que apareceu aqui foi o ao. Sempre que isso acontecer, diante da palavra feminina vai ter a crase, certo? Patrícia, eu posso usar esse macete sempre? Pode, vai dar certo, ok? Vai dar certo. Claro que tem os casos particulares de crase, tá bom? Quando nós temos um caso particular de crase, você nem vai observar essa questão desses critérios de ter um artigo a, uma palavra pedindo preposição a. Naquele contexto ali, naquele caso específico, tem de ter crase, ok? Então, são os casos particulares. Por exemplo, gente, olha só o que eu disse para vocês aqui. Para ter crase, precisa de ter o artigo a, não é isso? E precisa ter a preposição ali sendo pedida por um nome naquele contexto. Agora, se eu digo assim, cabelo a Neymar. Cabelo a Neymar. Esse a aqui tem crase ou não tem crase? Patrícia, não tem crase, porque Neymar é um substantivo masculino. Então, só pode ter crase diante do feminino, porque eu preciso do artigo a. Eu não digo a Neymar, né? Eu digo o Neymar. Então, é um substantivo masculino. Ah, não tem crase. Errado. Por quê? Porque aqui, ó, está subentendida a expressão a moda de. Quando eu digo cabelo a Neymar, eu quero dizer que é um cabelo à moda do Neymar. Quando tem subentendida essa expressão a moda de, vai ter crase. Patrícia, mas é um substantivo masculino. Vai ter crase. É um caso particular de crase, ok? Então, tem esses casos particulares aí de crase. Mas, no geral, essa regra aqui funciona de trocar o feminino pelo masculino, ok? Então, vamos lá. Vamos para a nossa questão. Tem um texto e as nossas opções aqui, ó, são, na primeira, o aquela. Pronome aqui demonstrativo, aquela. Tem crase? Pode ter. Se no contexto a palavra, tiver alguma palavra ali pedindo uma preposição, vai ter crase. Porque a palavra aquela já começa com a. Se você tem uma preposição ali no contexto pedida pelo nome ali, pelo verbo, tem de crasear. Vai juntar o a preposição com o a que já tem uma aquela. E aí a crase ocorre. Então, se eu digo assim, ó, dirigiu-se a mulher. Dirigiu-se a mulher não, aquela, né? Vamos colocar o aquela. Dirigiu-se aquela mulher. Só vou observar como está aparecendo aqui para vocês, tá? Para não ficar atrapalhando ali, ok. Dirigiu-se aquela mulher. Tem crase ou não tem crase nesse aquela? Que você vai observar se tem alguma palavra ali que está pedindo preposição. Eu tenho o verbo dirigiu-se. Quem se dirige a algum lugar ou a alguém. Então, o verbo pediu a preposição e eu tenho outro a aqui que já aparece no aquela. Então, neste caso, eu tenho de crasear. Dirigiu-se àquela mulher. Agora, se aparecer assim, viu, viu aquela, fiquei sem espaço aqui, tá? Mas acredito que vá dar para vocês enxergarem aí. Viu aquela mulher. Apareceu aquela. Eu já tenho um aqui. Vou observar se tem alguma palavra que peça preposição. Eu tenho o verbo viu. Quem vê, vê alguém. Não pediu preposição.
Então, eu só vou ter o a aqui do aquela mesmo, eu não vou crasear. Então, o aquela, aquele, aquilo, todos podem ser craseados. Você vai observar se tem no contexto uma palavra que peça preposição. Se tiver, você vai crasear. Se não tiver, vai deixar sem crase. Ok? Então, vamos para a nossa questão aqui. Vamos preencher aqui o espaço. O primeiro espaço aqui, ó, vamos lá. Não vou ler o texto, não vou perder tempo. Aquela tarde, não é isso que está pedindo ali no primeiro? Aquela tarde, ok, tem que saber se tem crase ou não. Vamos lá. Aquela tarde. Subir um pouquinho. De tal modo que aquela tarde chegando em casa. Aqui é um caso particular de crase. Observe que essa expressão aquela tarde, nesse contexto, está nos trazendo uma ideia, uma circunstância de tempo. Aquela tarde, à tarde, à noite, são expressões que dão ideia de tempo. Expressão que dá ideia de tempo feminina tem crase. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. É uma locução adverbial de tempo feminina. Eu digo à tarde, né? Tem um a que acompanha, então é um substantivo feminino. Se está dando ideia de tempo aqui, é uma locução adverbial. É feminina, então tem de receber crase. Tem de ter muita atenção a essas expressões. Deixa eu ver se dá para fazer aqui abaixo. Quando você vir expressões adverbiais ou locuções adverbiais, né, que deem ideia de tempo, que deem ideia de lugar ou que deem ideia de modo. Expressão adverbial, expressão indicando uma circunstância de tempo, de lugar ou de modo. Se for feminina, tem crase. Então eu digo assim, ó, ela saiu à noite. À noite. Eu tenho de crasear. Por quê? Porque é uma circunstância de tempo. E noite é à noite, ó. É um substantivo feminino. Então, é uma locução adverbial feminina de tempo. De lugar, virou à direita. Virou à direita. Para que lugar virou? Está dando ideia de lugar. Então, e é feminino. Direita à direita. É uma locução adverbial feminina de lugar. Tem de crasear. Patrícia, eu vou precisar olhar para o verbo, se tem algum verbo pedindo preposição, se tem algum nome pedindo preposição. Não, não precisa olhar para nada. Tem crase. É igual o caso lá acima que eu coloquei do cabelo a Neymar. Vai ter a crase, ok? Não vai precisar olhar para nada. É um caso particular. Se eu digo assim, saiu às pressas. Saiu às pressas é o modo como a pessoa saiu. E é às pressas, é um substantivo aqui, ó, feminino. Então, eu tenho uma locução adverbial, uma expressão que me traz uma ideia de circunstância, uma circunstância de modo. Então, eu tenho de crasear, ok? Então, aqui, ó, é o que acontece, isso é o que acontece aqui no primeiro trecho ali, na primeira lacuna que nós temos de preencher. De tal modo que aquela tarde, de tal modo que aquela tarde, então, dando ideia de tempo, eu tenho de crasear, ok? Agora, no segundo aqui, ó, um apartamento que tinha uma corrente de ar igualmente igual a essa. A essa, para ter crase, eu tenho que ter um substantivo feminino. Essa é substantivo feminino? Não é.
Então, o a que apareceu aqui, ele é somente uma preposição, ok? É somente preposição. Tomem cuidado com esse grupo, o grupo do essa e o grupo do esta. Não tem crase diante deles, tá? Então, se aparecer essa, esse, isso, não tem crase. Grupo do esta, este, isto, não tem crase, ok? Então, não vai aparecer a crase ali, mesmo porque nós não temos um substantivo feminino. Você não pode colocar o artigo antes do pronome, ok? Então, não tem. Contou o dinheiro que eu lhe entregava, agradeceu a dispensa. Ó, é a dispensa, é um substantivo feminino. Agora, quem agradece, agradece algo a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto. Eu agradeci o troco ao homem. Eu agradeci o quê? O troco. A quem? Ao homem. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Aqui no caso, agradeceu o quê? Agradeceu a dispensa. O verbo ele não pediu o complemento. Então, esse a que está aqui é só o artigo que está acompanhando o substantivo dispensa. Não tem crase, certo? Agora, fez qualquer observação sobre o aquecedor a gás. Tem crase? Olha só, a palavra que apareceu aqui foi gás. E eu digo o gás. É um substantivo masculino. Diante de substantivo masculino, você não vai usar crase. Porque para ter crase, você precisa da preposição que vai ser pedida ali no contexto, e você precisa do artigo a. Aqui você não tem um substantivo feminino para ter o artigo a. Então, diante de palavras masculinas, você não vai usar a crase, ok? Você diz a prazo, ó, a prazo. Opa, a prazo. Tem crase ou não tem crase? Eu digo assim, o prazo é um substantivo masculino, então não tem crase aqui. Ó, a frete. A frete tem crase? Olha aqui a palavra. É o frete, não é assim que nós falamos? Tira do contexto. Eu falo o frete. É um substantivo masculino. Então você não tem crase aqui. Não vai colocar crase, ok? Eu digo, saiu, olha aqui, a pé. Saiu a pé. Pé é um substantivo masculino, eu digo o pé. Então não pode ter crase, não tem crase antes de palavra masculina, antes de substantivo masculino, ok? Então ali acima, né, não vai ter crase. O gás não tem crase ali, ou a gás, né, não tem crase porque gás é um substantivo masculino. Agora, e depois, no lugar de sair, a rua deixou-se ficar imóvel e calado. No lugar de sair, a rua. Vai sair para qual lugar? Vai sair à rua. Então, nós temos aqui uma locução adverbial que dá a ideia de lugar. Se dá a ideia de lugar e é uma locução feminina, ó, é a rua, então eu tenho de crasear, certo? Então a nossa sequência aqui ficou aquela craseado. Vamos lá. Aquela craseado, a sem crase, a sem crase, a sem crase e a com crase. Então vamos buscar essa sequência ali, ok? Aquela craseado, ok? Sem crase, então aqui nós já descartamos. Aquela craseado, a
Sem crase, sem crase, sem crase e o último com crase. Ok, a alternativa B é a nossa alternativa correta, certo? Lá na nossa turma do Desbancando a Banca tem uma aula completa sobre crase, tá bom? No curso funciona assim: tem uma aula de teoria, depois tem uma outra aula sobre aquele mesmo conteúdo, só de exercícios de fixação. E depois tem uma outra aula só com resolução de questões de bancas. Então, nós vamos vendo como que as bancas cobram aqueles conteúdos, tá? Link, ó, na descrição. Então, vamos lá para 3. A reescrita de informações do texto em que se atende à norma padrão de concordância verbal. Concordância verbal é a concordância, deixa eu só melhorar aqui, peraí. É a concordância entre o verbo e o núcleo do sujeito. Regra geral. Se o núcleo do sujeito estiver no plural, o verbo tem de estar no plural. Se o núcleo do sujeito estiver no singular, verbo no singular. Então, olha só. Aumenta-se no verão os casos de dengue. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, o verbo aumentar. Então, o que aumenta? O que aumenta? Você vai buscar o sujeito, ok? Você vai buscar o sujeito, você vai perguntar o quê? O que aumenta? Os casos de dengue. Observem que o núcleo do sujeito está no plural, certo? Se está no plural, o verbo teria de concordar. Seria aumentam-se no verão os casos de dengue, ok? Então, na letra A, nós já temos uma incorreta, não vamos marcar. Nós queremos a correta, não é isso que a questão está nos pedindo? Que atenda à norma padrão. Letra B. Ocorre a cada 4 ou 5 anos os picos epidêmicos da dengue. Para resolver essa questão de concordância, primeiro você vai buscar o verbo, ocorre, e vai encontrar o sujeito, fazendo a pergunta ao verbo. O que ocorre? O que ocorre? Os picos epidêmicos da dengue. Os picos epidêmicos da dengue, eles ocorrem. Olha, o núcleo do sujeito está no plural. O verbo tem de estar no plural. Então, essa concordância está errada. Faça sempre dessa forma. A banca, ela não vai facilitar a sua vida. Ela vai te trazer uma oração na ordem inversa. Olha como que ela começa pelo verbo. Ela não começa pelo sujeito, ela começa pelo verbo, para te dificultar, ok? Perceber se há concordância correta ou não, certo? Então, você vai primeiro localizar o verbo e depois logo o sujeito. E vai observar se está tendo ali uma concordância entre eles. Letra C. Há picos epidêmicos da dengue a cada 4 ou 5 anos. Ok, aqui o primeiro verbo, tá? É o verbo haver, no sentido de existir, ele fica no singular. Agora, tratam-se de situações de atuação previsível. Tratam-se de situações de atuação previsível. Nós temos aqui, ó, o verbo tratar. Quem trata, trata de. O verbo tratar, ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. Seria aqui o nosso objeto indireto. Quando se estiver acompanhando um verbo transitivo indireto, o verbo vai permanecer no singular. Esse se ele vai ser um pronome determinador do sujeito.
e o verbo vai ficar no singular. Então, se você, na prática, se você observou o verbo com ser e depois dele apareceu uma preposição, você já sabe que aquele verbo é um verbo transitivo indireto. Então, ele vai ficar no singular, ok? Na prática, é isso, tá? Letra D. Segundo a OMS, devem-se à urbanização descontrolada e ao sistema sanitário precário o descontrole da moléstia. Devem-se. O que deve? O quê? O que se deve? O descontrole da moléstia. O descontrole da moléstia deve-se. O descontrole da moléstia deve-se. O núcleo desse sujeito aqui, ele está no singular. Então, o verbo tem de ficar no singular, ok? Então, deve-se o descontrole da moléstia à urbanização descontrolada e ao sistema sanitário precário. Então, novamente, a banca traz a oração na ordem inversa, para te confundir. Como eu faço para não cair na pegadinha? Faça sequência lógica. Você vai encontrar o sujeito, você vai encontrar o verbo e buscar o sujeito daquele verbo. E vai observar se está tendo uma harmonia ali, né? Entre o verbo e o núcleo do sujeito. Núcleo no singular, verbo no singular. Núcleo no plural, verbo no plural, certo? Letra E. São Paulo é um desses grandes centros que convivem com o desmatamento para a construção de moradia. Perfeito. São Paulo é um desses grandes centros que esses grandes centros, né, convivem. Ok, perfeita essa construção. Alternativa E é a nossa alternativa correta. Certinho? Vamos para a nossa 4. Na passagem do primeiro parágrafo do texto, deixa eu só verificar aqui. Na passagem do primeiro parágrafo do texto, supõe-se que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento. O trecho destacado e o trecho posterior expressam correta e respectivamente, estão na ordem, né? Sentidos de supõe-se e o contudo aqui. Supõe-se. Supõe-se da ideia de quê? Transmite sentido de quê? De afirmação? Não. Hipótese? Sim. Contestação? Não. Já descarto. Afirmação? Não. Hipótese? Sim. Então, eu tenho aqui primeiro dando uma ideia de hipótese, né? A banca foi bondosa, que já colocou um supõe-se da ideia de dúvida, né? Da ideia de hipótese. Então, hipótese é a primeira ideia e o contudo da ideia de oposição, da ideia de adversidade. Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta. Bem tranquila essa daqui, né? Vai trabalhar ali com as ideias transmitidas pelas expressões ou pelas conjunções, certo? 5. Assinale a alternativa em que o primeiro termo destacado é um pronome com valor possessivo. É um pronome com valor possessivo, da ideia de posse. Algo que é seu ou algo que é da outra pessoa, ideia de posse. E o segundo, um adjetivo, uma característica. Então, você vai buscar primeiro esse daqui, ó, ideia de posse. Se não tiver ideia de posse, você já descarta, certo? Opa! Você já descarta. Então, vamos lá. Letra A. O mesmo caso ajuntou. Houve cerca de 15 anos atrás. O mesmo. Gente, o mesmo caso da ideia de posse. Posse é algo que é meu, algo que é seu, algo que é teu, algo que é nosso.
Dá ideia de posse? Não dá. Então você já descarta. Você nem analisa as outras. Nem analisa a outra, né, palavra que se dá ideia de se é um adjetivo ou não. Letra B. Mandou-me um bilhete com a letra meio trêmula. Mandou-me um bilhete. Quando aparecerem, né, esses pronomes aqui, me, te ou se, você vai pensar no seguinte, ideia de posse, o me é meu, o te é teu, o se é seu. Sempre desse jeito, ok? Se tiver ideia de posse. Então, mandou-me um bilhete. Mandou meu um bilhete. Eu poderia substituir esse me por meu? Mandou meu um bilhete? Não. Então não dá ideia de posse. Descarta. Letra C. Entregou-me a chave. Entregou meu a chave. Troca o me pelo meu. Ideia de posse. Entregou meu a chave? Não. Fica estranho. Não dá ideia de posse, ok? Depois na letra D. Dói-me o corpo inteiro. Dói meu. Dói meu corpo inteiro. Sim, eu poderia dizer dói meu corpo inteiro. Dá ideia de posse, né? Então aqui eu tenho um pronome transmitindo essa ideia de, de posse, né? E ali o corpo inteiro é uma característica que está sendo atribuída ao corpo. Então é um adjetivo. Então na letra D nós temos um pronome que dá a ideia de posse e nós temos um adjetivo ali, a palavra caracterizando, certo? E na letra E, já lá se ia conformando em ser chamada de Dona Teresa. Se, vou trocar por seu. E já ia seu conformando? Não, não dá ideia de posse. Então, de fato, é a letra D, né? A nossa alternativa correta. Agora, vamos para 6. Nos enunciados reescritos a partir das informações do texto, a colocação pronominal e a regência atendem à norma culta padrão em. Então, uma questão que foi elaborada para o TRF 2024. E olha só como você resolve com facilidade. A banca aqui, ela mesclou, ó, colocou dois conteúdos, colocação pronominal e regência. Então, você vai lendo, eliminando primeiro aqui, ó, as questões de colocação pronominal. Se o pronome ali está na posição correta ou não. Se não tiver, você não precisa ficar relendo, buscando regência, você já descarta, tá? Então, o que é essa colocação pronominal, gente? Colocação pronominal é a posição do pronome em relação ao verbo. É posição de quais pronomes? Pronome me, pronome te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, opa, lhe, meu Deus, tô conseguindo escrever lhes, e lhes. Então, meter-se nos, vos, o, a, os, as, lhe e lhes. Esses pronomes aqui, eles podem aparecer em posições diferentes em relação ao verbo. Eles podem aparecer antes do verbo. Se esse pronome aparecer antes do verbo, nós teremos ali uma próclise, certo? Eles podem aparecer depois do verbo. Se aparecer depois do verbo, você tem uma ênclise. Eles podem aparecer no meio do verbo. Se um desses pronomes ali, né, aparecer no meio do verbo, então nós teremos uma mesóclise, ok? Isso que é a colocação pronominal.
Vou só observar aqui como está aparecendo ali. Isso que é a colocação pronominal. Se eu digo assim, não, não me disse nada. Não me disse nada. Olha o pronome aqui, me. Ele apareceu antes do verbo. Então, isso daqui é uma próclise. Ele apareceu primeiro. Você vai lembrar aqui, ó, próclise, P de primeiro. Ele vem primeiro, ele vem antes do verbo. Agora, se eu falo assim, falou-me algo. Falou-me algo. Olha aqui o pronome, o me. Olha a posição dele. Ele apareceu depois do verbo. Então, nós temos uma ênclise. E aí, para lembrar de ênclise, você vai pensar no end, em inglês. And, em inglês, é final. Então, quando o verbo aparece, o pronome aparece no final, depois do verbo, ok? E mesóclise é quando aparece no meio do verbo. Se eu falar assim, falar-te-ei algo. Falar-te-ei algo. Olha o pronome aqui. O pronome apareceu no meio do verbo. O verbo é falarei. O pronome apareceu no meio. Então é uma mesóclise. Ok? E aí tem as regrinhas, né? De quando esse pronome tende a aparecer no meio, quando ele tende a aparecer antes do verbo, quando ele tende a aparecer depois, tem as regrinhas específicas, tá bom? Então, no geral, assim, né? Só para a gente analisar aqui. Quando o pronome ele aparecer antes do verbo, primeiro, isso é próclise, né? Isso é próclise. Isso é, nossa, enrolei minha língua agora. Isso é próclise, ó. Nós vimos aqui, ele aparece antes do verbo, ele aparece primeiro. Agora, quando nós não temos muitas regras para essa próclise, tá? Quando ele aparece depois do verbo, and, ênclise. Aqui, ó, que nós temos, tá? Falei, nós não temos. Aqui nós temos bastantes regras, muitas regras. E aqui, nem tantas. E aqui na mesóclise também é bem tranquilo depois, tá? Então, que pega o candidato, né? Que gera dúvidas ali, na verdade, é essa próclise, é esse verbo. Por quê? Esse verbo, esse pronome antes do verbo. Por quê? Porque tem muitas palavras que atraem o pronome para antes do verbo, tá? Por exemplo, aqui mesmo eu coloquei para vocês, né? Ó, não me disse nada. O não, ele atrai o pronome para perto dele. É uma palavra negativa. Eu não posso dizer não disse-me nada. Eu tenho de dizer não me disse nada, porque o não ele chama o pronome para perto dele. Ele atrai o pronome, tá? Então, essas regrinhas aí de atração, nós precisamos saber, tá? Então, para você memorizar, o que que eu falo para os meus alunos, né? Você vai pensar nessa sigla aqui, ó. Desse jeito mesmo, nariz com S, só para lembrar. Nariz. Então, quais são as palavras atrativas? São as palavras negativas, são os advérbios, são os pronomes relativos, são os pronomes opa, já tem o i ali, interrogativos ou indefinidos e as conjunções subordinativas.
Essas são as palavras que atraem o pronome para perto, que jogam o pronome para antes do verbo. Se aparecerem essas palavras, obrigatoriamente nós teremos próclise. Nós teremos o pronome antes do verbo, ok? Então vamos analisar aqui as questões. Vamos olhar primeiro colocação pronominal, tá? Vou só mudar a cor aqui, peraí. Não fosse a corrente de ar que lhe, ó, apareceu o lhe aqui, que lhe acometera. Ó, o que é uma palavra atrativa. O que é um pronome relativo ali, pronome relativo atrai. O que ele sempre vai atrair o pronome para perto dele. Então, ok aqui está certo, né? Só subir aqui um pouquinho. Só um minutinho, gente. Aí tá. Já teria-se, ó, o pronome aqui novamente. Mas aqui nós temos um problema. Não pode. Não pode porque o pronome está depois do verbo. E nós temos aqui o já. O já é um advérbio, então ele atrai o pronome para perto dele. Então, já se teria, ok? Então, essa daqui eu descarto. Está errada. Se eu sei que a colocação pronominal está errada, eu nem vou olhar para regência, ok? A alternativa já está errada. Agora, letra B. Eu entreguei o dinheiro à dona Teresa, ela contou, ok? Não tenho aqui nenhuma palavra atrativa, ok. Depois foi lá dentro apanhar umas pobres coisas que se esquecera. Apareceu o que aqui? O ser, né? O pronome aqui. O que é um pronome relativo, ele atrai. Sempre vai atrair o pronome para perto dele. Então, não é que esquecera-se. Eu não poderia dizer assim. É que se esquecera. Então, a colocação pronominal está certa. Mas nós temos um erro aqui de regência verbal, ó. Depois foi lá dentro apanhar umas pobres coisas. Que se esquecera não pode. Quem se esquece de. Quem se esquece de. Então, apanhar lá dentro, apanhar umas pobres coisas de que se esqueceram. Se eu tenho pronome aqui, eu tenho de ter a preposição aqui, tá? Sempre assim, verbo esquecer, ó, o verbo esquecer e o verbo lembrar. As bancas cobram muito isso. Verbos esquecer e lembrar. Se você colocar o pronome com preposição. Então, eu digo assim: eu me esqueci da chave. Eu me esqueci da chave. Eu usei o pronome. Se tem pronome, tem preposição, ok? Agora, sem pronome, sem preposição. Se eu disser eu esqueci, eu não coloquei o pronome. Então, não vou colocar a preposição. Eu esqueci a chave. Eu esqueci a chave. Não posso dizer eu esqueci da chave. Eu esqueci a chave. Sem pronome, não usei o pronome aqui, então eu não vou usar preposição. Esse a é o artigo acompanhando chave. Ok? Então, se eu colocar o pronome, com preposição. Agora, sem pronome, sem preposição, certo? Ok? Então, olha só. Vamos ver outro exemplo aqui, porque as bancas elas cobram muito isso. Ó, lembrei-me do aniversário.
Lembrei-me do aniversário. Está certo ou está errado? Lembrei-me do aniversário. Com pronome com preposição. Lembrei-me do aniversário. Agora, lembrei o aniversário. Lembrei o aniversário. Por que que agora eu não coloquei lembrei do aniversário? Porque eu não usei pronome. Eu não usei o pronome me. Se eu não usei pronome, eu não vou usar preposição. É desse jeito, ok? Então, ali, embora a colocação pronominal esteja correta na letra B, nós temos um erro de regência. Por quê? O autor usou o pronome, então tem de usar preposição. Já dentro, apanhar, já dentro, lá dentro apanhar umas pobres coisas de que se esqueceram, ok? Então, errada também a alternativa D. Vamos para C. Dona Teresa certamente vira-se, ó, apareceu o pronome aqui. Não pode. Não pode essa construção aqui, gente. Dona Teresa certamente vira-se, não pode. Por quê? Porque nós temos o certamente aqui. Certamente é um advérbio. Toda palavra que termina em mente é advérbio. E o que que o advérbio é? É palavra atrativa. Então ela vai puxar um pronome para antes do verbo. Você vai ter próclise, ok? Pronome primeiro. Dona Teresa certamente se vira, ok? Abalada com a corrente de ar. Pois veio, então, nem precisamos terminar de ler, né? Já está errado aqui, já descarto. Letra D. Dona Teresa me contou, ok, não tem erro ali de colocação pronominal. Dona Teresa me contou que há cerca de 15 anos atrás tinha exposto-se. Aqui é um caso particular ali de colocação pronominal, que é quando nós temos essa locução verbal, tá? Se você tem essa locução verbal com um verbo aqui no particípio, esse ser ele tem de vir para antes do outro verbo. Tem que vir para perto do primeiro verbo, né? Como você queira associar aí. Então aqui teria de ficar tinha se exposto. Tinha-se exposto, ok? Tinha-se exposto. O se não pode aparecer aqui, porque é um caso ali, uma regrinha de colocação pronominal com locução verbal. É interessante, é importante, tá? Analisar essas regrinhas aí da colocação pronominal com a locução verbal, tá? Porque as bancas cobram muito isso daí. Então, aqui está errado. O ser teria de vir para perto do primeiro verbo. Tinhas. Tinha-se exposto. Certo? Então, aqui está errada também. Já descartamos. Vamos só confirmar aqui a alternativa aí. Quando voltou, essa pessoa aqui, né, informou-me. Ok, perfeito. Patrícia, poderia ser aqui antes? Poderia, nesse caso, não tem problema não, tá? Está certo aqui, informou-me de que, opa, informa a alguém, então informou a mim, né? Me informou. De que? Quem informa alguém de alguma coisa. Então, informou-me de que, ok, a regência perfeita, de que sua debilidade era proveniente de uma corrente de ar no meu apartamento. Perfeita. A nossa alternativa correta é a alternativa E, certo?
Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Bem legal, né? Bem legal esse simulado da VUNESP. Trabalhou com crase, trabalhou com colocação pronominal, trabalhou com regência, né? Trabalhou com concordância verbal, com a ideia do ser, com a ideia de conjunção. Então, ficou bem completo aí, ok? Lembrando que aqui abaixo na descrição do vídeo, né? Eu deixei o link, os dois links. O link para que você entre no nosso grupo de estudos, o grupo gratuito, onde nós disponibilizamos os simulados com antecedência, e outros materiais também. Então, entre para o grupo, não fique de fora, não, tá? Clique no link aí, você já vai ser direcionado para lá. E o outro link é o link do nosso curso de língua portuguesa, curso completo. Você vai aprender, não importa, independentemente do nível no qual você esteja, tá? Não sei nada. Posso comprar esse curso e eu vou conseguir aprender? Vai conseguir aprender. Por quê? Porque nós trabalhamos com a sequência. Nós não trabalhamos os conteúdos aleatoriamente, não. Tem toda uma sequência. Os conteúdos estão ali bem ajustados, bem encadeados, justamente, né, com esse objetivo, com essa finalidade, que você aprenda. Eu já sei, mas eu quero reforçar alguns tópicos, alguns conteúdos. É para você também, tá? Vai do básico ao avançado. Ok? Então, na próxima semana, eu venho com a correção do outro simulado e já espero ter você conosco lá no nosso grupo, tá? Então, até lá.